Oi, aluno do sexto ano, eu sou o professor Adson Sinício e hoje nós iremos ver sistema de numeração decimal. Você consegue ler esse número que está aí na tela de vocês? Que número é esse? Então hoje nós iremos aprender a ler esse tipo de número, qualquer outro, não só o 10, o 11, o 20, o 120, mas o número 52.320.440. Mas que número é esse? Antes, nós vamos aprender o seguinte, que os números têm uma ordem e têm as suas classes. E a cada três, por exemplo, assim, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, vamos colocar um ponto para separar as classes. Isso que iremos aprender agora. Observe aí na tela de vocês que existem, começando da direita para a esquerda, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, não importa a ordem, mas cada posição dessa, de 3 em 3, nós iremos ter classes, certo? Então, vê, a primeira ordem é a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Quando chegar em 10 unidades, se transforma em uma dezena. Então, fica 1 e 0. Representa uma dezena e 0 unidades. Com isso, temos a segunda ordem, ok? Que é a dezena. Pois 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Quando for mais 1, a unidade vai virar 0, a dezena vai virar 0 e a centena, que é a terceira ordem, vai virar 1. Então, com isso nós devemos ter as ordens. Então, a quarta ordem, a quinta e a sexta. Mas, unidade, dezena e centena é a classe das unidades simples. Por isso que a gente fala 942, 151, beleza? Então, a partir da quarta ordem, nós temos uma outra classe. Então, unidade de milhar, aí entra 1.000, 2.000. Dezena de milhar, aí entra 10.000, 12.000. E depois vem a sexta ordem, centena de milhar, 100.000, 200.000. E esse conjunto, 4, quinta e sexta ordem, existe a classe dos milhares. E assim por diante. Veja que todas as vezes que eu mudo de classe, vou representar um pontinho, vou separar. Não confunda. Nós usamos ponto para separar as classes e vírgula para separar as casas decimais, que a gente vai ver logo adiante. Então, pontinho aí, separou, pontinho ali, também separou. Aí iremos ter agora a sétima ordem. Milhar, depois vem milhão. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Observe que sempre vai ter o quê? Unidade, dezena, centena. Mudou de ordem, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mudou de classe, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois vem a outra ordem, que é a décima ordem, que é unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de milhão. Veja que existe muito mais do que o bilhão. Unidade de trilhão, dezena de trilhão e centena de trilhão. E além disso, tem mais. Então, pesquise qual é a classe que vem após o trilhão. Beleza? Fica aí essa dica de pesquisa para vocês. Então, a décima ordem, a 11ª e a 12ª é a classe dos bilhões, certo? Então, a gente vai ver que a classe dos bilhões tem a 12ª ordem, 11ª e a 10ª ordem. Entendemos a ordem, entendemos as classes e agora iremos entender a leitura, ok? Então, vê, a gente coloca o número em cada uma das ordens.
Se eu tenho o número na unidade, eu vou colocar ele lá. Então, ó, eu represento esse número. Esse número que vocês estão vendo aí na tela é aquele número que eu perguntei no início, se vocês sabiam ler. Então, veja que para identificar uma leitura fácil, devemos separar, ó, pular de 3 em 3. Por quê? Porque nós estamos separando as classes. E a leitura? Nós iremos aprender agora a leitura. Observe aí esse número que a gente viu no início, separado com os pontinhos, que está separando as classes. Como iremos ler? Veja aqui, da esquerda para a direita tem 152. Isso a gente sabe que é 512. Depois vem 125, que a gente sabe que é 125. 468, 779. Veja, 512, 125, 468, 779. Vai ser assim que a gente vai ler, beleza? Mais um detalhe é, cada separação dessa, ó, as classes, eu digo que classe é. Então, ó, observe aí a leitura, que é 512 está onde? Na classe dos bilhões. Então, 512 bilhões, 125 milhões, 468.779. Então, a gente fala o número, vamos ver, a gente fala o número e diz qual é a ordem, qual é a classe. Então, a gente fala o número e diz qual é a classe. 512, o quê? Bilhões. 125, o quê? Milhões. 468, o quê? 1.779. A classe das unidades simples, a gente não fala bilhão, a gente fala só o número normal. Então, ó, 512 bilhões, 125 milhões, 468.779. É assim que a gente lê o número. Observe agora, esse número já está separado nas classes e já tem a separação do ponto. Então, ó, observe aqui, a gente vai separar o número, as classes, de 3 em 3, começando da direita para a esquerda. Então, ó, só vai existir um ponto aí, porque não tem outro para separar, outra classe. Então, ficou em qual classe? Ah, ficou na classe dos milhares. Show de bola. Então, a gente vai ler o quê? Isso aí, 98.543. Então, a gente lê 98.543. Veja que agora você começou a entender a leitura dos números, onde a gente vai separar as classes de 3 em 3 e vai começar com a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões e a classe dos trilhões. E ficou para você pesquisar outras classes que vêm depois do bilhão, quer dizer, depois do trilhão, ok? Então, ó, veja agora aí na tela de vocês os números e a escrita. Esse aí tá fácil. 0, 1, 2, 3, ok. 11, 12, 13, beleza. E depois vem de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40. Aí se tiver 4 e 5, 45. Se tiver 52, então 5, 2, 52. 90, ok. Depois 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Beleza? Então, ó, o 1000. Certo? Então, veja agora que a gente vai ler esse número que está aí na tela de vocês. Ó, já está separado nas classes, já está colocado em classes, nas ordens, e a gente vai compreender melhor a leitura. Nessa classe dos milhões, tem um 12. Então, 12 o quê? 12 milhões. E agora tem 876. O quê? 1000. Então, 876 mil. E depois vem 439. Mais alguma coisa? Não. Então, fica 12 milhões 876 mil
2.439, que é esse número que você acabou de ver com os pontinhos separados. Ok? Então, a gente entendeu agora a leitura dos números, as classes e a separação das classes, e onde cada número, cada algarismo tem a sua posição e a sua ordem. E agora, veja aí na tela de vocês se você consegue entender esse número. Você sabe ler esse número? Ou está feito cebolinha cheio de interrogação na cabeça? 72,48. 48 o quê? Por que tem essa vírgula? Então, ó, todos os números que a gente acabou de ver, existe uma vírgula e essa vírgula fica na direita, certo? Mas também existem números que possuem uma vírgula e depois dela existem números. A gente vai aprender a ler esses números agora. Se nesse exemplo que vocês estão vendo não tivesse esse 48, só teria o 72. A vírgula não ia aparecer, mas ela existe, está à direita. E os números que vêm depois dela, quando não aparece? São zeros. Ok, mas aí neste exemplo não é zero, é 48, então fica 72,48. A gente vai aprender a ler agora. A gente viu a separação em primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Isso está à esquerda da vírgula. E essa parte se chama parte inteira. Só que, observe aí na tela de vocês que vai entrar a vírgula e existe a parte fracionária. São os números que ficam depois da vírgula. Que números são esses? Como é que é a leitura desse? Então, parte fracionária são divisões por 10, por 100, por 1000 e tem a sua leitura. Então, ó, parte fracionária. A primeira vai ser décimo. Qual a ideia? Divisão por 10. Depois, divisão por 100, centésimo. Divisão por 1000, milésimo. Divisão agora vem depois, por 10.000. Aí entra décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, ó, a gente vai aprender a ler agora isso aí. Então, a gente viu que o número é 72,48. 72 está à esquerda da vírgula. É a parte inteira. Então, fica 72. Beleza? Vamos entender por enquanto assim. Depois vem 4 e 8. 4, 8. Só que a gente vai falar assim, 48 e fala o último lugar ocupado no algarismo, que é o centésimo. Então, fica 48 centésimo. Então, ó, como é que a gente lê isso? Esse número, como é que a gente lê? 72 inteiros e 48 centésimos. Ah, entendi. Tudo que está à esquerda da vírgula, parte inteira. A gente fala normal. Normal. É como a gente aprendeu. 72. A gente não fala mil, nem milhão, nem bilhão, porque está na classe simples. Então fica 72. Vírgula. A gente vai falar agora a parte inteira, a parte fracionária. 72 inteiros, 48 centésimos. Beleza? Sacou? Então, ó, veja agora esse número que está aí na tela de vocês, o 0,782. Como é que a gente lê isso? Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Vai identificar a vírgula e vai colocar cada algarismo na sua posição, na sua casa. Então, o 0 está à esquerda da vírgula, então preencho ele. O 7, o 8 e o 2 está à direita. Observe que eu coloquei mais informações de casas decimais. Então, veja que a gente tem aí o décimo, o centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo. Se todas essas casas forem preenchidas, a gente lê o número e fala a última casa. Então, nesse exemplo aí, tem o 0,782. Como é que a gente lê? Não existe parte inteira, show de bola, que é o zero. Então fica 782 milésimos, show de bola.
Então fica 782 milésimo. Se tivesse até a casa do milionésimo, a gente lia o número. Se tivesse parte inteira, a gente lia o número inteiros. E falava o número e colocava a última casa. Nesse caso que eu falei agora, milionésimo. Falava milionésimo. Mas aí tem 0,782. Então vai falar 782 milésimos. Vê agora o questionamento de Cebolinha, a interrogação dele. Podemos colocar em ordem os números? Ele tem aí 5 números. A gente pode colocar em ordem? Agora iremos entender como colocamos em ordem os números, certo? Então, vamos analisar o seguinte. Todos os números colocados em uma reta, começando do zero. Então fica 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, conforme a imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Observe que existe tracinho à esquerda do zero, mas existe número também à esquerda do zero, mas não iremos entrar nesse ponto. Iremos agora entender os números positivos, o 0, 1, 2, como é que a gente coloca em ordem. Vou agora destacar os números 1 e 2. Aí eu pergunto, quais são os números que estão compreendidos nessa parte? Chama nesse intervalo. Quais são os números que tem aí? Então, entre esses números, entre o 1 e o 2, temos números decimais. Os números com vírgula, tipo assim, 1,3, ele é maior do que 1, menor do que 2, ele está aí dentro. 1,76, maior do que 1, menor do que 2, está aí dentro. 1,967, que é 1 inteiro, 967 milésimo. Ele está aí dentro também, ok? 1,76, 1 inteiro, 76 centésimos. Também está aí dentro. 1,5, meio, ou 1 inteiro e 5 décimos. Também está aí dentro. Então, entenda o seguinte, que as casas decimais está compreendido aí dentro desse intervalo. Ah, mas se tiver entre o 4 e o 5, aí é a mesma ideia. 4,1 está no intervalo, 4,01, ok? 4 inteiros e 1 centésimos também está aí no intervalo. Então, entre 1 e o 2 existem muito mais números. Como assim? 1,01 também está. 1,001, que é 1 inteiro e 1 milésimo, também está dentro. Então, existem essas infinitas possibilidades, infinitos números. Só que teremos uma parte finita de casas. 1,76. Opa, só tenho 2 casas decimais. 1,001, que é 1 milésimo. 3 casas decimais. Está aí dentro também, ok? Casas finitas. E entre agora, que número está aí no meio de 7 e 8? Ah, entre o 7 e 8, a parte do meio é o 7,5. Show de bola. Antes de 7,5, que é maior do que 7 e menor do que 7,5, estão os números 7,1, 7,3, 7,4, 7,49, quer dizer, 7 inteiros, 49 centésimos. Também tem 7,12, que é 7 inteiros, 12 centésimos, ok? Então, existem esses números. E após o 7,5, também temos o 7,61, que é 7 inteiros, 61 centésimos, ok? Então, entre o 5 e o 4, 4 e o 5, eu destaquei aí os seguintes números que está compreendido nessa parte. 4,01, 4,1, 4,12, 4,26, 4,37, 4,45, 4,5, 4,58,
4,6, 4,72, 4,98. Entendeu agora a posição dos números na reta numérica? Massa, não é? Agora vamos fazer o seguinte, vamos marcar esse número aí, ó. Onde podemos marcar o lugar aproximado do número 11,63? Não viaja, veja a ideia. Se é 11,63, ele é maior do que 11 e menor do que 12. E quem fica no meio entre 11 e 12 é 11,5. Então ele é maior que 11,5. Essa ideia de um pouquinho maior, menor, a gente vai ver logo mais, daqui a pouco, não se aveste. Então, ó, 11,63, maior do que 11,5, menor que 12. Ó, aí tem o quê? Aí nessa posição, 11,5, 11,5, né? 11,5. Ele é maior, então ele está bem pertinho daí. Olha ele aí. Então, esse lugar é o valor aproximado, é o lugar aproximado do número 11,63. Massa, beleza? E agora esse número aí, ó, bem pertinho do 2. Pode ser que número? Diz aí. Pode ser que número? Vê se você... Eu coloquei o seguinte número aí, bem próximo. 2,1. Se você falou 2,01, bem pertinho do 2. 2,09, bem pertinho do 2, ó, um pouco antes de 2,1. Eu coloquei nessa posição aproximada o número 2,1. Certo? E aqui, não é maior do que 6, porque ele é antes do 6. Ele é maior do que 5, menor do que 6, mas ele é bem perto do 6. Se ele é bem perto do 6, eu coloquei o número 5,9. Um pouquinho mais perto do 6, 5,98 centésimo. Então, ó, essa é a ideia da localização dos números na reta numérica. Você vai colocar uma posição aproximada, certo? Então, ó, a gente viu a posição do 5,9 e também do 2,1, certo? E agora, nessa lupinha entre 4 e 5, quais são os números que tem, ó? Tem o 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 e 5. Nesse pedaço entre 4 e 5 existem esses números. Além disso, existem outros números, que é um pouquinho maior do que 4,1. Show de bola, isso aí. 4,12, 4,15. Beleza? Essa é a ideia. Então, ó, esse número que está aí, a gente pode colocar qual número aproximado? Está no meio entre 4 e 4,1. Massa, isso aí, 4,05. E nessa posição, bem pertinho do 4,5, podemos ter uma ideia aproximada de o valor 4,49. E esse agora, bem pertinho, ó, perto do 5, 4,95. Essa ideia da posição dos números aproximados na reta numérica é show. Agora a Cebolinha está questionando novamente. Observe aí. Qual é o número? Quem é maior? 2,2 ou 2,22? 2 inteiros e 2 décimos ou 2 inteiros e 22 centésimos? Quem é o maior? Agora iremos entender quem é maior de cá. Quem é maior? A gente vai entender agora. Então, ó, devemos olhar primeiro os algarismos que estão à esquerda da vírgula. À esquerda da vírgula, a gente viu. À esquerda. A gente vai olhar cada posição, cada algarismo. Se for igual, a gente passa para o próximo. Se for igual, passa para o próximo. Até um for diferente do outro. Então, ó, você sabe que existe 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também você sabe que o 2 é maior do que 1. O 8 é menor do que 9, mas o 8 é maior do que 7. Então, a gente vai olhar cada algarismo na sua posição. Então, se o lado esquerdo permanecer tudo igual,
a gente vai olhar os algarismos que estão do lado direito da vírgula. Então, 2,2 e o 2,22. Olhando, identificando a vírgula, ok, vamos olhar a parte da esquerda. Então, vamos lá, à esquerda da vírgula. Olhando os algarismos à esquerda, a gente observa que existe o 2 e o 2. Eles são iguais. Massa. Show de bola. Existe outro algarismo que na segunda ordem? Não. Então, iremos agora observar os algarismos que estão à direita da vírgula. Então, ó, à direita, 2 de novo. O 2 e 2 também são iguais. Agora, à esquerda, quer dizer, agora à direita da vírgula. Aí você vai questionar agora. Mas não tem um número depois do 2. Tem sim, que é, você coloca o 0. Como é 0, eu posso tirar. Mas como eu estou comparando, existe este 0 aí. Então, ó, vamos comparar agora 0 e o 2. Quem é maior? Massa. Isso aí mesmo. O 2 é maior do que 0. Logo, o 2,22 ele é maior do que o 2,2. Certo? E agora, esses dois números, já identificada a vírgula, iremos observar o algarismo que está à esquerda. Existe o 0 e existe o 1. Massa. A gente vai nem continuar, porque a gente já sabe que o 1 é maior do que 0. Então, o 1,57 é maior do que 0,57. Agora, só para a gente entender, 85 e 75, quem é maior? Você quer ter no bolso R$85 ou R$75? Ah, quero ter 85. Beleza, então você entendeu que o maior é 85. Mas, vamos observar o detalhe. Eu pergunto agora para vocês, onde está a vírgula? Beleza, a vírgula está à direita, então apareceu a vírgula. E vamos olhar agora os algarismos que estão à sua esquerda, né? O 5 é igual ao 5. Então, ó, se é igual, a gente não faz nada, a gente vai olhar outro algarismo. O 7 e o 8. A gente sabe que o 8 é maior do que 7. Beleza, então 85 é maior do que 75. Então, vamos fazer uma questãozinha para a gente finalizar essa ideia de posição na reta, os números na reta numerada. Então, observa a reta numerada. Tem essa reta aí, beleza. Nessa reta numerada, os números representados pelo ponto P e Q são. Aí tem as alternativas. Então, você vai observar onde está o ponto P e o ponto Q. Então, ó, eu ampliei a imagem para você ver que existe aí o ponto P e o ponto Q. Mas entre o 7 e o 8 está o ponto P. Então, ó, qual é a posição dele? 7 e o 8. Beleza, então ó, tem 7,1. Quantos tem pedacinho? Ah, tem 10 partes. Então é a ideia. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 e o 8. Então o ponto P está aqui. Que número é esse? Se você ver, vai ser o 7,5. E o ponto Q, da mesma forma, olha. Existem esses números que estão aí, entre 9 e o 10. Onde está o ponto Q? Aí. Qual é a sua posição? 9,2. Então, ó, o resultado vai ser desse número aí, dessa alternativa, vai ser a alternativa letra D de dado. Então, vai ser a letra D, 7,5 e 9,2. Ok? Então, ó, veja aqui. O P está na posição 7,5 e o Q na posição 9,2. Ok? Então, com isso a gente finaliza essa aula. Qualquer dúvida, reveja essa aula, procure o seu professor, faça os desafios e nos acompanhe no YouTube e também na TV Pernambuco. Forte abraço, até a mais.